Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para uma missão diferente. A questão que a gente vai fazer a correção comentada é a questão 99 do caderno amarelo de Ciências da Natureza do Enem de 2023. Para conseguir responder essa questão, você vai precisar de bases conceituais de RNA mensageiro. Então, o que é um RNA mensageiro? Precisa ter uma noção geral de sistema imunológico, um pouquinho de biologia molecular para entender de DNA, RNA, tradução e transcrição, e precisa saber um pouco sobre como as vacinas funcionam. Então, o que essa questão fala? A tecnologia de vacinas de RNA mensageiro, ela é investigada há anos, e os avanços científicos em genética molecular permitiram desenvolver uma vacina para o controle da pandemia de Covid-19 causada pelo vírus de RNA. E essa vacina ela traz sequências do gene do vírus. Então, ela não vai conduzir o material genético inteiro do vírus. Ela vai trazer um pedaço só desse material genético. Só que existe uma questão técnica importante, que o RNA mensageiro ele é extremamente instável. Então, se eu pegar só o RNA mensageiro e usar ele como um indutor de imunidade, ele não vai funcionar, porque ela é uma molécula pequenininha e muito instável. Então, aí entrou a tecnologia farmacêutica para poder desenvolver um protetor, né, um envelope protetor para esse RNA mensageiro chegar até a célula e desenvolver a resposta vacinal. Então, como ele é muito instável, ele tem que ser encoberto por uma capa de lipídios, o que evita a sua degradação e favorece a sua ação. Dessa forma, o RNA mensageiro ele vai desempenhar a sua função específica, atuando no mesmo compartimento celular de sempre. Bom, conceitos que a gente precisa ter. O que é um RNA mensageiro? Então, essa é a primeira premissa que você precisa entender para conseguir responder essa questão. É uma sequência de bases nitrogenadas que é formado a partir do DNA. Então, a gente tem aqui a nossa fita de DNA. O DNA, ele tem como objetivo de vida. Então, o que o DNA faz da vida dele? DNA é um livro de receita para fazer proteína. Então, para que as minhas células consigam produzir as proteínas, elas precisam da receita, e a receita está lá no teu DNA. Só que, quando eu vou fazer uma receita, eu não vou ler o livro inteiro. Eu vou direto naquela receita que eu preciso, eu vou direto na receita que eu quero. Então, dentro do seu DNA, que é imenso, você vai encontrar sequências que vão codificar a proteína, que é o que a gente conhece como gene. Então, o gene, ele vai ser lido e ele vai ser transcrito, ou seja, você vai fazer uma copiazinha daquela receita, então no processo de transcrição, e eu vou copiar esse gene para uma sequência menor. Então, o RNA mensageiro, ele é uma sequência complementar a uma das fitas do DNA, que vai trazer, então, as informações daquele gene. Então, ele vai trazer a sequência de bases nitrogenadas do gene que vai fazer a proteína. O RNA mensageiro, ele é produzido, então a gente tem a produção dessa sequência de bases, que corresponde ao RNA mensageiro, e ele vai sair do núcleo da célula, então o processo de transcrição acontece no núcleo, ele sai do núcleo da célula e ele vai para o citoplasma. O que acontece lá dentro do ribossomo? Então, aqui a gente tem a subunidade pequena do ribossomo e ele tem uma subunidade maior aqui em cima. Então, dentro do ribossomo, o RNA mensageiro com as suas bases nitrogenadas, ele vai ser traduzido. Então, a gente tem aqui, então, as 3 bases que vão codificar um aminoácido. E como que eu sei qual é esse aminoácido? Eu vou precisar do meu RNA transportador, que vai trazer o aminoácido correspondente àqueles 3 pares de bases. Então, aqui eu vou ter o meu RNA transportador trazendo o anticódon complementar a essa sequência. Então, complementar a adenina é a uracila, complementar a uracila é a adenina e complementar a citosina é a guanina. Então, eu tenho o códon start AUG, o complementar dele é o UAC. Então, o meu RNA transportador, ele acopla com a sua sequência complementar e o aminoácido correspondente vai ficar presinho aqui. As próximas 3 bases, C, C, G, vai vir um outro RNA transportador trazendo o anticódon GGC com o aminoácido correspondente e os aminoácidos eles vão
se ligando uns aos outros, e aí eu vou ter um segundo aminoácido aqui, depois vem o terceiro, o AU, vai vir o anticódon AUA, trazendo o terceiro aminoácido, e assim a proteína vai sendo construída. Antes da gente responder, vamos também entender como é que a vacina, né, de fato, vai ser produzida. A vacina, então, ela é composta pelo RNA mensageiro do vírus, então, aquela sequência complementar ao gene do vírus, e ela é encapsulada em uma nanopartícula lipídica. O que é nano? 10 a menos 9, né? Então, é uma partícula muito pequena, né, em uma escala muito menos do que microscópica, porque 10 a menos 9 a gente não consegue ver nem no microscópio, e essa nanopartícula é lipídica. Então, basicamente, você está fazendo uma trufinha de RNA mensageiro. Então, essa capinha de fora é uma capinha lipídica. E por que ela tem que ser lipídica? Para poder atravessar a membrana, jovem. Então, para que o RNA seja capturado por uma célula, ela precisa ter uma capinha que se pareça com a membrana da célula. Então, essa capinha é feita de lipídios. Então, são uma série de lipídios que visam, então, favorecer a entrada desse RNA mensageiro na célula e também proteger o RNA para que ele consiga ficar estável enquanto a vacina está em armazenamento. Bom, quando a gente toma lá a vacina, então tomei a injeção intramuscular, o que vai acontecer ali? Uma reação inflamatória. Então, quem que vem? Vem neutrófilo, que sempre é a primeira célula a chegar, e vem células apresentadoras de antígenos, que são aquelas células que vão fagocitar essa nanopartícula e que vão processar ela e apresentar o antígeno para os linfócitos. O RNA mensageiro, gente, ele vai codificar a proteína S-spike, que é justamente de onde vem o nome coronavírus. Então, ela é uma proteína que parece uma coroa, né? Ela é uma proteína em forma de espícula, digamos assim. Então, olha só, né, o cavalo de Troia, digamos assim. O RNA mensageiro ele vai ser liberado dentro dessa célula apresentadora de antígeno, ele vai ser captado pelo ribossomo, então o ribossomo vai pegar esse RNA mensageiro que veio dentro da nanopartícula da vacina e vai produzir a proteína S. Então, você vai usar o seu próprio sistema imune para produzir a proteína viral. Gente, não é o vírus inteiro, é só proteína S. E essa proteína S, ela vai ser posteriormente, então, exposta para fora da célula. Então, a célula apresentadora fagocita, pega o RNA, transforma em proteína, expõe essa proteína S para fora, e essa proteína apresentada para o lado de fora da célula vai ser lida pelo sistema de apresentação de antígeno. Então, essa proteína S ela vai entrar nas vias de apresentação de antígeno, que é o quê? O antígeno está exposto, eu posso ter a leitura desse antígeno pelos linfócitos T, lá no linfonodo, ou pelos linfócitos B, e aí a gente vai ter, então, a ativação da resposta imune. Então, o linfócito B é a célula responsável pela produção de anticorpo. Então, ele vai produzir o anticorpo contra a proteína S a partir da apresentação de antígeno pela célula que fagocitou a tua vacina. Diante disso, vamos lá, então, responder essa questão. Então, o que leva à imunização a partir desse complexo nanopartícula com RNA mensageiro dentro? A estimulação de leucócitos produzida pela capa lipídica. Então, quem vai induzir a imunização aí não é a capa lipídica, é o RNA mensageiro que vai ser transcrito para a proteína S, que vai induzir a resposta via apresentação de antígeno. A atuação do RNA mensageiro como sequestrador do vírus para o meio extracelular. Não entendi, foi nada, não tem nada a ver isso daí, não. RNA mensageiro não sequestra ninguém, não, gente. O RNA mensageiro ele só serve para o ribossomo ler ele e transformar ele em uma proteína. Tradução do RNA mensageiro em proteína viral, desencadeando a resposta antigênica. Essa é a nossa resposta correta. Porque, como a gente já falou, eu vou pegar o RNA mensageiro, que está dentro da nanopartícula lipídica, vou traduzir ele em proteína S, e essa proteína S é o que vai desencadear a resposta antigênica.
Então, o antígeno, nesse caso, é a proteína S que foi produzida a partir da introdução do RNA mensageiro. Competição entre o RNA mensageiro vacinal e o RNA viral pelos sítios do ribossomo. Não tem competição. E a incorporação do RNA mensageiro viral ao genoma do hospedeiro. Gente, essa aqui, né, é aquela questão polêmica, né, que as pessoas queriam usar para dizer que a vacina alterava o seu DNA. Veja bem, querido jovem Padawan, o RNA mensageiro viral, ele não entra dentro do núcleo da célula, tá? O RNA mensageiro do vírus, ele vai ficar no citoplasma da célula e ele vai cair direto no ribossomo. E para você alterar o genoma do hospedeiro, você precisaria ter a incorporação disso no núcleo. E isso não vai acontecer, né? E a única forma de você fazer o caminho inverso, né, do RNA mensageiro virar DNA é através da técnica do PCR, né, da técnica de transcriptase reversa, o que não acontece no nosso mundo. Então, não existe incorporar RNA mensageiro em DNA no mundo fisiológico, né, na tua célula, isso não existe, tá? Então, resposta correta, letra C, que é o que vai acontecer. Então, resumindo, primeiro, a vacina ela é composta pelo RNA mensageiro encapsulado por uma nanopartícula lipídica. Então, é um nanolipossoma. O que vai acontecer? Quando eu aplico a vacina, eu vou ter uma reação inflamatória. Então, eu vou ter uma inflamação local que vai atrair os neutrófilos e também as células apresentadoras de antígeno. Essas células apresentadoras de antígeno, elas vão fagocitar a nanopartícula e após essa fagocitose, o RNA mensageiro do vírus, ele vai se juntar com o ribossomo daquela célula que fez a fagocitose e o ribossomo, ele vai fazer a tradução do RNA mensageiro. E ele vai traduzir para o quê? Proteína S. Proteína spike do vírus. Essa proteína spike, ela vai ser apresentada aos linfócitos. Então, os linfócitos, eles vão ler essa proteína S apresentada pela célula APC e aí a gente vai ter, então, o que a gente chama de resposta antigênica. E, consequentemente, a produção de anticorpos contra a proteína S. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, me segue para mais vídeos e vamos ver se a gente entra aí nessa onda de correção de questões. Beijo para vocês e até a próxima.